Fala, programador! Tudo bem com você? Bem-vindo ao nosso vídeo de desenvolvimento mobile, híbrido versus nativo. Ao longo desse vídeo, eu vou explicar para você as vantagens e desvantagens de cada um, para você, no final do vídeo, conseguir escolher qual o melhor. E no final do vídeo também, eu vou lhe dar uma dica bem legal sobre desenvolvimento mobile. Então, eu espero que você fique até o final, para que a gente consiga ter aí todo o aproveitamento do conhecimento. E para começar a falar sobre esse assunto, a gente precisa entender melhor o que é o desenvolvimento híbrido e o desenvolvimento nativo. Obviamente, para você que já tem um pouco de noção, isso acaba já sendo mais fácil de se compreender apenas vendo o nome de cada um. O nativo é você fazer ali o código para criar o aplicativo de acordo com o sistema operacional, seja ele Android ou iOS. Quando você está ali criando para Android, você vai estar ali utilizando Java, Kotlin, algumas linguagens que fazem esse desenvolvimento. Quando você vai para o iOS, você já tem ali, por exemplo, o Swift. Então você vai ter ali essas linguagens para poder trabalhar e criar esses apps de forma individual. Ou seja, se você quiser criar apenas para Android, você vai utilizar apenas Kotlin, Java, enfim. Certo? Se você quiser criar apenas para iOS, a sua linguagem. Bom, e o desenvolvimento híbrido, como você já deve imaginar, é um código que a gente consegue passar para os dois sistemas. Por exemplo, utilizando o React Native. Com ele, a gente vai conseguir, com apenas um código, desenvolver apps nativos, ou seja, depois que a gente finalizar e fizer a build desses apps, eles vão ser nativos para cada plataforma. E, obviamente, existem diferenças sobre eles. Vamos começar falando dos apps nativos. Os nativos, como o próprio nome já diz e também com a explicação, você pode entender que ele tem ali uma maior ligação com o sistema. Ou seja, quando você está desenvolvendo ali, você tem algumas funcionalidades adicionais. Também um pouco de velocidade adicional. Por quê? Porque você está ali com o código basicamente sem nenhum intermediário. Obviamente, se você fizer um código ruim, vai ter uma aplicação ruim, seja ela através de velocidade ou também no funcionamento do seu app em si. Então, obviamente, para poder ter os benefícios, você precisa ter ali o modo correto de uso. Além disso, você tem ali a possibilidade de ter algumas funcionalidades a mais logo ali no seu lançamento. Se o Android lançar uma funcionalidade, ela vai ser primeiro implementada em apps nativos, para poder depois que os híbridos pegarem essa funcionalidade, você conseguir utilizar. Porém, esse tempo de espera acaba sendo cada vez menor com o crescimento dos híbridos, então você não precisa se preocupar tanto com isso. Da mesma forma que você não precisa se preocupar tanto com a diferença de velocidade dos apps. Cada atualização que se passa, essa velocidade vai ficando menor. Obviamente, para poder chegar a se comparar vai ser muito complicado e talvez acabe não chegando, porque, como eu falei, o nativo tem ali a proximidade com o aparelho. Porém, isso não vai atrapalhar seu app. Se você fizer um app bem feito, seja ele em híbrido ou nativo, você vai ter ali todos os benefícios. Você não vai precisar se preocupar e não vai ser nada que vai atrapalhar o seu app. Obviamente, precisa ser bem feito. Você, dentro do nativo, consegue ter também uma facilidade ali na hora de personalizar o seu app. Se você quiser que o seu app tenha funcionalidades únicas para Android e que isso não exista no iOS, ou se existir, sejam únicas também no iOS, você vai ter ali uma facilidade maior, porque você vai ter os recursos para poder fazer essa personalização. Porém, obviamente, no híbrido, você também consegue fazer isso, você tem que entender um pouco mais para poder conseguir fazer, porém, você também consegue. Bom, vimos aí algumas das vantagens, agora partindo para as desvantagens do nativo, a gente vai ter de cara o custo para poder desenvolver apps para as duas plataformas ao mesmo tempo. Se você quiser ali desenvolver o mesmo app para Android e iOS, você vai gastar ali 2 vezes mais com desenvolvedores, ou vai ser 2 vezes mais tempo. Digamos que a sua equipe tem
10 desenvolvedores. Se você tivesse o desenvolvimento híbrido, você teria os 10 focado em um único app, em um único código, o que acaba facilitando também para a manutenção a longo prazo desse seu app. Agora, se você tem ali esses 10 focados em 2 diferentes códigos, você vai ter ali talvez 5 para um e 5 para outro. Isso acaba complicando, acaba demorando mais para poder lançar e dependendo do seu tipo de negócio, essa demora pode acabar prejudicando muito a longo prazo. No exemplo de uma startup, você perderia ali meses essenciais, já que o MVP do seu projeto é essencial para a validação de um produto. Além desse tempo, você, como aluno e como quem está aprendendo a desenvolver, vai ter ali que, se quiser aprender a mexer nos dois, aprender duas diferentes linguagens, que seria ali o Java e o Swift, né? Duas diferentes tecnologias, de acordo com o que você quisesse. Existem outras também, caso você tenha interesse. No caso do híbrido, você já não sofre com esse problema. A gente tem, por exemplo, com o React Native, o desenvolvimento com o JavaScript, o que facilita, porque se você começar na web, que é uma forma muito boa de começar, você consegue até migrar aprendendo com a mesma linguagem ali o desenvolvimento mobile. Em termos, então, agora de vantagens do desenvolvimento híbrido, se bem que eu já citei algumas, né, ao longo do vídeo, a gente vai ter ali uma das principais, que é o desenvolvimento de um código apenas. Quando você está ali com o desenvolvimento híbrido, o código que você tem para Android, você também tem para iOS. E você lembra que eu citei sobre a personalização. Com React Native, por exemplo, você consegue ter uma bela personalização. Obviamente, também como foi citado, você precisa ter o conhecimento para poder atingir essa personalização ideal, porque você vai ter ali componentes diferentes para cada sistema. Então você vai precisar ali saber fazer essa manipulação e divisão. Uma das vantagens também citadas é que você tem ali a agilidade no aprendizado. Se você vier da web para o mobile, você já vai saber ali JavaScript. E se você quiser trabalhar com os dois, web e mobile, se você quiser ser front-end, por exemplo, junto com mobile, você vai ter ali a facilidade do React, que é o que temos em comum entre mobile e web, que é o nosso React. Por nós termos ali o JavaScript como stack principal do React Native, né, que é basicamente o foco que eu estou dando aqui para esse nosso vídeo, temos também outras tecnologias, porém aqui na OneBit Code nós preferimos o React Native. Você vai ter ali uma facilidade em integrar o Node.js como back-end com esse nosso mobile, porque ambos ali vão estar em JavaScript. Então você vai ter ali uma maior compatibilidade. Muitos dos backends que estão sendo criados em Node, já que JavaScript é uma linguagem que vem crescendo cada vez mais e vem tendo cada vez mais mercado. Falando em mercado, uma das vantagens também do desenvolvimento híbrido é que ele está sendo muito cobiçado, pelos fatos que eu tinha dito a você. Se você quiser fazer um MVP de um produto e quiser lançar ele para as duas plataformas, você vai ter ali uma preferência para um único código, porque você vai ter ali metade do trabalho. Se você fosse desenvolver os dois, literalmente seria o dobro de trabalho, o dobro de pessoas, o dobro de gastos. Então imagine como será para poder manter esse app se você tiver uma equipe de 10 pessoas focadas apenas nele. Vai ser muito mais fácil de manter, de atualizar e de melhorar. Fora a agilidade, como eu havia citado antes. Então, o mercado para ambos as tecnologias vem crescendo cada vez mais. Porém, por todos os pontos que eu citei a você, você pode imaginar que nós aqui recomendamos o aprendizado do React Native. Porque você, utilizando o React Native, vai conseguir uma facilidade de entrar no mercado de trabalho. Se você vier da web, que era o que a gente estava 100% focado até algum tempo atrás, você vai ter uma facilidade, porque o React é em comum com os dois, como eu já havia citado. Ao utilizar o React Native, se você quiser, você pode até mesmo focar em uma única plataforma. Se você quiser que o seu app seja 100% otimizado e personalizado para o Android, você consegue. Como eu citei, a personalização para ambas as plataformas são muito facilmente utilizadas no React Native. Só precisa saber
criá-las. Então, se você quiser que o seu app não tenha nada relacionado a iOS e seja muito mais voltado para Android, mesmo tendo a possibilidade do iOS, você pode fazer isso. Então, ele vai ser muito melhor no Android do que no iOS. Então, você pode fazer isso sim com o React Native. E o React Native, além de todas as vantagens que eu citei, é uma tecnologia muito presente no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você já utilizou Facebook, Instagram, Uber, Airbnb, enfim, todos esses aplicativos são feitos com React Native, além de vários outros que existem por aí. Então você vai ver ali o React Native sendo utilizado no dia a dia. Como eu citei, JavaScript vem crescendo cada vez mais. E se você tem interesse em entrar em alguma dessas áreas, você pode ver aí os links que temos nas descrições, porque nós temos o treinamento web, que vai dar uma bela base caso você esteja saindo do zero, e depois o mobile, caso você queira entrar também nesse mercado. Ambos os mercados, mobile e web, são excelentes e você vai ter aqui conosco o maior suporte possível para poder entrar em alguma dessas duas carreiras. Dê uma olhada aí nos primeiros links da descrição, também comenta, curta esse vídeo e manda para algum colega seu que esteja tendo dúvidas de como começar no mobile. Esse vídeo com certeza vai ajudar bastante você e várias outras pessoas. Eu espero que você tenha gostado, eu espero você também lá nos nossos treinamentos e até o próximo vídeo.